Sobre o impacto do aumento dos combustíveis na inflação, a gente conversa agora com o economista-chefe da Infinity Asset, Jason Vieira. Jason, muito boa tarde. Bom, a gente já tinha nesses fatores aí de inflação, alta do dólar, aí vem o combustível, ou seja, o nosso caminho realmente está muito preocupante. Nós temos hoje a liberação do Auxílio Brasil de R$ 400 e temos o Auxílio Gás de R$ 52, que traz um alívio e injeta um dinheiro na economia. Sim, nós temos aí alguns pontos importantes. O primeiro que há uma injeção de recursos na economia, não chega a ser exatamente inflacionário nesse momento inicial, mas obviamente essa questão dos combustíveis, ela continua. Nós temos agora o petróleo com a sua maior alta desde, eu estou vendo aqui no nosso gráfico, desde 2018, que foi a $75 o barril. Nós já estamos ultrapassando $85 o barril, um número muito elevado. E aí nem o alívio do câmbio consegue segurar mais. Nós temos agora recursos entrando na economia, mas, por outro lado, a perspectiva inflacionária nos transportes continua pesada, mas em habitação já começa a se aliviar bastante. Nós estamos vendo as chuvas constantes, e estas mesmas chuvas constantes, elas começam a dar a perspectiva de que não, primeiro, de que não vai mesmo haver nenhuma mudança de bandeira tarifária. Esse é um dos pontos mais importantes. E depois, efetivamente, de que não vai haver, pode haver uma redução no futuro. Ou seja, por enquanto, transportes vai continuar sendo o maior peso. Não há mudança disso no curto prazo. Nós tivemos agora, no fim de semana, um ataque em Abu Dhabi, que acabou por puxar o preço do petróleo. Nós estamos, nesse momento, o petróleo na Nova York subindo mais de 1,5%. E tudo isso são impactos que ainda vêm de um cenário de bastante incerteza para 2022. Não só aqui no Brasil, mas como no exterior também. Existe o problema do gás na Europa, com a briga com a Rússia, a questão da Ucrânia. Existe essa demanda por petróleo. A perspectiva de crescimento econômico também pode afetar o preço do petróleo, ou seja, a situação está bem complicada. E aí, eu fico imaginando, para vocês que trabalham com o mercado, por economista olhando nesses mapas, e essa informação que você está trazendo é a maior alta do petróleo desde 2018, em função do ataque, de todos esses fatores que você abordou aqui, e aí acaba interferindo no barril do petróleo, é isso? Exato, mas não é só isso, cada dia é uma história nova. Então, você pode ter um dia que você tem aí um ataque num país, você pode ter um dia que esteja um problema entre a China e Estados Unidos, você pode ter um dia que a OPEP, de repente, decida a reduzir a produção. Ou seja, esse cenário aí, ele fica influenciado, de certa maneira, por uma série de fatores. E olhando um número até um pouco mais preciso, a gente está falando de 2014. A última vez que nós vimos um petróleo no valor atual foi ali para setembro de 2014. Então, olha só, isso porque lá ele vinha de uma descendente que tinha atingido $130 o barril. Então, a quantidade de fatores que pode influenciar, e ainda mais todo esse problema que nós tivemos em relação a essa questão de ESG que acontece no mundo agora, também acaba por impactar os preços. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos conseguiram perder a dependência do petróleo internacional em alguns anos atrás por conta do óleo de xisto. Mas agora todos os cenários relacionados a essa questão de ESG, de sustentabilidade, faz com que o apoio que se tinha à extração desse petróleo nos Estados Unidos fosse retirado. E aí os Estados Unidos deixou de ser um produtor independente de petróleo, deixou de ser um grande fornecedor global de petróleo. É que nem o dólar. Tem tanto fator para a gente analisar que é difícil até se precificar. Vamos lá. Nós temos agora, principalmente já estou vendo a Nani, porque eu vou trazer, ainda falando de energia, né? Agora a gente vai falar da energia elétrica, que sobe mais do que o dobro da inflação em 7 anos. E esses dados da Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia mostram justamente a alta de 114% para os consumidores. Nani Cox, incrementa esse bolo com mais recheio, então, por favor. Exatamente isso, William. Então, como você disse, né, os dados da Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia mostraram que a conta de luz, né, a tarifa residencial, acumulou uma alta de 114%, enquanto... Olha, nós perdemos a comunicação com a Nani, mas só esse aumento... Jason, me tira uma dúvida aqui. Eu cheguei a ouvir uma vez o Paulo Guedes falando o seguinte: olha, a gente privatiza, vende a nossa parte lá na Petrobras, cria um fundo, isso é uma possibilidade, cria um fundo e toda vez que eu tiver algum tipo de variação no mercado, a gente vai lá
e injeta. Isso é uma possibilidade? Por exemplo, para a gente conter essa situação do petróleo ou da energia, a gente precisa de uma espécie de fundo de reserva? Da onde viria esse dinheiro? Essa é uma maneira que a gente consegue manter por muito tempo, ou isso tem um prazo de validade? Isso tem um prazo de validade, isso tem um custo muito elevado e não só isso, talvez não resolvesse o problema. Eu vejo assim, muitas pessoas falam em privatizar a Petrobras, eu até acho interessante privatizar a Petrobras, porque nós já tivemos no passado o exemplo do que é ter uma estatal daquele tamanho, sendo um sustentáculo de corrupção, de roubo, isso tudo que a gente já viu. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que um dos pontos importantes da questão no Brasil não seria nem a privatização, nós teríamos uma situação muito melhor se nós tivéssemos a abertura desse mercado. Ou seja, tanto Correios quanto Petrobras tirem seus monopólios. Depois a gente pensa em privatização. É que muitas vezes tenta-se evitar falar de retirar o monopólio antes da privatização, porque se você tirar o monopólio, provavelmente o preço dessas empresas cai e cai muito. Então, já resolveria uma parcela significativa do problema se nós não tivéssemos o monopólio de distribuição e refino de petróleo aqui no Brasil. Mas, obviamente, isso teria um custo muito elevado e talvez não desse certo. Você ia queimar o que você usou de recurso da compra da Petrobras na tentativa de se gerar um preço artificial de petróleo. E nós já vimos isso no passado no Brasil e não deu certo. Bom, então a gente fica agora nessa sinuca de bico, porque na verdade quem está pagando a conta é o trabalhador, o motorista do táxi, do Uber, o entregador e tudo. Você vai repassando esses custos. Então assim, quando você vai olhar no final do mês, acredito eu, nesse acumulado, né, a gente vai perceber sim um aumento significativo dessa inflação. E essa estimativa de uma redução, uma deflação a partir do meio do ano, porque vocês calculam média, certo? Hoje a gente está na casa dos 2 dígitos. 2022, em função de todos esses fatores, inclusive o eleitoral, nós vamos manter essa casa aí acima dos 10% de inflação? Provavelmente vai ser a metade. É isso como citei. Nós tivemos no passado uma inflação muito pesada de energia elétrica. A tendência esse ano é que você haja uma reversão disso. Como nós já vimos lá fora, está chovendo. Os índices pluviométricos têm ajudado uma série de culturas frescas de alimentos e de outras culturas também, apesar de que no sul ainda existe um problema no Laninha, mas o restante do país tem conseguido passar bem nesse sentido. Também a energia elétrica parou de subir e não deve subir mais, isso é um ponto importante, e pode começar a cair a partir de abril. Ou seja, boa parte dos elementos que geraram a inflação de 2021 não serão os elementos da inflação de 2022, que será preservada uma inflação mais alta exatamente por conta do preço do petróleo, por conta dos custos de energia. Lembrando que também pode, em algum momento, essas chuvas ajudarem a cana, ajudar a redução, aumento da oferta de álcool, que é um componente importante dos combustíveis. Mas só precisamos lembrar o seguinte, essa redução da inflação de um ano para o outro, além de tirar parte de algumas características que são muito ligadas à questão pandêmica, há também de se lembrar que ainda é uma inflação alta. Ou seja, nós vamos estar falando de uma inflação na faixa de 5%, no topo da meta do Banco Central, ainda é uma inflação preocupante. E não é uma inflação fácil para o brasileiro. Nós vamos sair de uma inflação muito alta somente para uma inflação alta. Bom, e que os números comecem a melhorar, porque a população já está sentindo e está sofrendo muito com isso. Eu agradeço muito a participação do economista-chefe da Infinity Asset, Geison Vieira. Geison, obrigado, ótima tarde. Obrigado pelo bate-papo aqui na Jovem Pan. Obrigado.